Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 26 de junho de 2022, o nosso domingão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, domingo amanhã e é o seguinte, hein? Vamos pra cima, hein? Vamos pra cima, hoje já tem 2 dias já que tiraram o nosso bilhete. Ontem ficou faltando um golzinho na MLS, mas faz parte. E o gigante, hein? Gigantesco. Apenas. Vambora então, 6 horas da manhã, Campeonato da Coreia. Eu tenho o Brabo Hyundai que vai receber o Cheongnan. Hoje eu não falei do jogo do Jeonbuk, tinha cara do crime, aquele jogo do Jeonbuk em casa, por isso eu deixei de fora. Até ia colocar o mar de gol e meio, mas falei, não, deixa quieto, acabou saindo só no finalzinho. Foi a melhor coisa que teve foi a gente ficar de fora e no Japão os gols bateram. E o Yokohama tá amassando, tá? Esquece, vai ser campeão, maridos. Vamos focar aqui. O Hyundai é o líder, né? Tá tentando ser campeão, né? Tirar essa hegemonia de 4 títulos seguidos do Jeonbuk. E o Hyundai na vice-liderança ali, vice. E é o seguinte, ele está com 39 pontos, já abriu 6 pontos de vantagem para o Jeonbuk e ele pode abrir 9 se ele ganhar esse jogo amanhã, visto que o Jeonbuk já jogou e não conseguiu vencer. Então, jogando contra o Lanterna, que em 17 jogos venceu apenas 2, é jogo que o Hyundai tem que vencer, e vencer bem, tá? O Hyundai jogando dentro de casa são 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Cheongnan jogando fora de casa em 8 jogos, perdeu 5. Se a gente olhar aqui o histórico, nada de interessante, só que o Cheongnan não consegue vencer, tá 4 jogos sem vencer, 4 jogos seguidos sofrendo gols, enfim, não vou enrolar, vitória do Hyundai, tá legal, tem tudo para vencer bem. Quem quiser ir no handicap asiático, -1, tem muita chance de ver o Hyundai vencendo por pelo menos 2 gols de diferença, tá? Até porque o Hyundai é o melhor ataque da competição, mas essa vitóriazinha aqui, simples no bilhete, me agrada bastante. Placar para mim desse jogo, 3-1 pro Hyundai. O Hyundai gosta de levar um golzinho, tá? Mas eu não iria no ambas marcas não, essa vitória me agrada mais. É isso. 6 horas da manhã, ainda agora para o Japão. Segunda do Japão, eu tenho o Yokohama contra o Albirex Niigata. São 2 equipes que vivem grandes momentos. Se a gente olhar aqui, ó, o Albirex dos últimos 5 jogos venceu 4, empatou 1. E o Yokohama venceu 3 e empatou 2. Elas colecionam ali invencibilidade nesses últimos jogos. Se a gente olhar aqui a classificação, o Niigata é o líder com 45 pontos, só que o Yokohama tem a oportunidade de retomar essa liderança dentro de casa. O Yokohama começou muito bem, deu uma caída, agora está voltando ali nos eixos. As 2 equipes possuem 2 dos melhores ataques da competição. O Albirex, em 22 jogos, fez 39 gols. É gol pra caramba, é quase 2 gols do ataque por partida e sofreu 18. Já o Yokohama, em 22 jogos, fez 35 gols, mas sofreu 26. É um time que sofre muito gol. O Yokohama gosta muito de fazer jogo maluco. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Yokohama vem sofrendo gols há 5 jogos, dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. O Albirex Niigata, dos últimos 9 jogos em 8, a gente teve pelo menos 3 gols e é isso que eu quero explorar, tá bom? Mar de gol e meio, safezada do bilhete, mas se você quiser buscar uma oddzinha mais alta, buscar uma entrada simples, um ambas marcam aqui vem muito, muito quente, o mais de 2 gols e meio também, tá? Mas no bilhete, mar de gol e meio, para mim bilhete para mim, bilhete é lugar de colocar a cotação tranquila ali, cotação safe, pra gente estar botando mais de um jogo e dar certo, tá? Placar pra mim desse jogo, vou dar uma moral pro Yokohama, mas não entrem no mercado de resultados, tá bom? É um jogo muito parelho, 2 equipes vivem grandes momentos. Vou botar aqui um 2-1 pro Yokohama, pode ser um joguinho de 2-2, corre do resultado. 1 hora da tarde, campeonato norueguês. Vamos começar aqui com o Brabo, atual bicampeão Bodø/Glimt, que vai receber o Allen Sands, campeonato norueguês que é muito bom para gols, já vou adiantar. Inclusive, deixei lá no grupo VIP hoje um over 2,5 ou ambas marcam pro jogo do Viking, tá? E o ambas marcam saiu em 8 minutos, quem foi? E o over 2,5, que foi que eu entrei, saiu em 19 minutos, assim, foi muito rápido, saíram 3 gols no jogo. É campeonato norueguês, irmão. Se você conseguir uma odd de valor, vale muito a pena estar buscando gols. As equipes certas também, né? Mas é quase a maioria. Vamos lá. Bodø/Glimt, ele é o atual bicampeão, mas não faz uma boa temporada. Se a gente olhar aqui dos últimos 5 jogos, ele venceu apenas 2. Se a gente olhar a classificação, o Bodø/Glimt em 10 jogos fez apenas 16 pontos. Ele já está a 11 pontos do líder Lillestrøm. Tem um jogo a menos, então ele precisa muito vencer esse jogo para dar uma encurtada aí nessa diferença da liderança. Vai enfrentar o Alessandro, que também tem a mesma pontuação que o Bodø/Glimt, só que também tem um jogo a mais.
Bodoglin jogando dentro de casa, venceu apenas uma, empatou 4. É isso que está quebrando o Bodoglin, que ele sempre foi um grande mandante. Ele jogava mais ou menos fora de casa, mas dentro de casa ele amassava. E isso não está acontecendo. Ele empatou 4 dos 5 jogos que ele fez. Ainda não perdeu, mas não adianta. Tem que ganhar. Em 5 jogos fez 11 gols, sofreu 7. É o rei do ambas marcam. Já o Alessandro fora de casa ganhou 2, empatou 2, perdeu 2. Fez 7 gols e sofreu 8. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Bodoglin vem de 6 vitórias seguidas contra o Alessandro. Então vamos carimbar aqui. Freguesia pura. O Bodoglin vem dos últimos 6 jogos em 5. A gente teve pelo menos 3 gols. O Alessandro dos últimos 7 jogos em 6. A gente teve pelo menos 3 gols também. Não vou enrolar. Acredito muito nessa vitória do Bodoglin. Mas a 1,33 não me pega. Pelo que o Bodoglin vem jogando. Tá? Eu sempre falo com vocês. Pra gente buscar uma vitória do Bodoglin sem empate, é interessante a gente ir ou contra um time muito fraco, se for um lanterna ali que tá muito mal, ou quando ele voltar a jogar bem e apresentar aquele futebol de time dominante, igual ele fazia nas outras temporadas. Ainda mais que o Alessandro tá 4 jogos sem perder, né? Tá 4 jogos invicto, e o Bodoglin tá com dificuldade de vencer em casa, eu tô fora do mercado de resultados. Apesar de eu acreditar que ele vai vencer, para mim não tem valor essa cotação de 1,33. Mas vejo com bons olhos estarmos explorando mais de 1,5 gol ou mais de 2,5 gols, visto que as duas equipes cara, tô falando maneiro, hein? Tô falando maneiro, tá? Esquece, tá? Saí da favela e tô começando a falar legal. Vamos lá. Haja vista que o Bodoglin é um time muito over, principalmente nesses últimos jogos. O Alessandro também. O histórico de confronto direto tem sido over também. Então eu vou cravar aqui 1,5 para colocar no bilhete, mais o 2,5 e o ambas marcam para entrada simples, vem quente pra caramba. Placar pra mim? Pô, vou cravar 2-1 pro Bodoglin, sofridinho ali, aquela vitória, porra, dentro de casa sofrida, pra dar aquela guinada pra cima. Então vamos embora. 4 horas da tarde, Brasileirão, tem o jogo aqui do Palmeiras contra Avaí. Palmeiras está com uma cotação um pouco mais alta que de costume, mas é porque como tem os jogos pela Libertadores, então os times provavelmente vão acabar poupando alguns jogadores. O Palmeiras tem um elenco muito qualificado, mesmo poupando jogadores, ele é um time muito melhor que o Avaí. O Veiga deve voltar esse jogo, deve entrar no segundo tempo, ele já treinou normal, só que como ele tá voltando de contusão, não vai fazer uma partida inteira agora e fazer uma partida inteira da Libertadores. Mas ele entrando no segundo tempo também já dá uma outra cara para esse time do Palmeiras. Palmeiras 24 vitórias seguidas do Brasileirão, estava com 19 jogos de vencibilidade, acabou perdendo essa última partida para o São Paulo. O Avaí é um time maluco, essa é a expressão do Avaí, é um time muito kamikaze, o jogo do Avaí é muito legal para a gente estar vendo gols. Palmeiras em 13 jogos, perdeu apenas uma no Brasileirão, foi o primeiro jogo inclusive, fez 25 gols e sofreu 8, é o melhor ataque e a melhor defesa. E o Avaí em 13 jogos ganhou 5, empatou 2, perdeu 6, fez 15 gols e sofreu 19, isso aí, sofreu 19 gols o Avaí. Vamos dar uma olhada no histórico. O Avaí dos últimos 9 jogos, em 7 foram ambas marcam. O Palmeiras vem sofrendo gols a 3 jogos. E se a gente olhar as últimas 3 partidas entre eles, foi 2-1 pro Palmeiras, 2-0 pro Palmeiras. O outro jogo já foi lá em 2017, esquece. Ó, se pegar os últimos jogos do Avaí, 2-0, 3-2, aí teve 1-0 aqui, aquele jogo horrível contra o Botafogo, mas a gente viu 2-1, 1-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. É um time maluco e eu quero cravar mais de 1,5 gol. O empate anula para o Palmeiras serve? Serve. É um bom time, não deve perder esse jogo. Mas como não vai com o time titular, eu vou ficar de fora, pelo menos pré-live, mas esse mercado de gols me agrada bastante. Principalmente porque o Palmeiras é líder, ele tem que ganhar suas partidas contra o Avaí. O time que é campeão tem que ganhar do Avaí, tá? Com todo respeito ao Avaí, mas tem que ganhar. Mas eu, então, acredito num jogo aberto. 4 horas também, tem o Botafogo e Fluminense. Clássico, o Botafogo que joga a Copa do Brasil contra o América Mineiro. No meio de semana, o Botafogo vem de 2 grandes vitórias. Não adianta só escolher, você não vai me trollar. O Botafogo vem de 2 grandes vitórias, inclusive essa última com jogador a menos, perdendo por 2-0 contra o Inter. Porra, que jogo. E o Flusão ganhou bem do Cruzeiro não, né? Ganhou do Cruzeiro, deveria ter feito mais. Estava com jogador a mais, agora vai ter que disputar lá no Mineirão. Vamos lá, vamos focar aqui no que interessa. Botafogo e Fluminense ocupam aqui posições acima da tabela. As duas equipes têm 18 pontos. A mesma trajetória, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Fluminense fez 15 gols e sofreu 14, o Botafogo fez 16 e sofreu 18. Se a gente olhar aqui o histórico, quando elas se enfrentam dos últimos 9 jogos em 7, a gente teve menos do que 3 gols. O Botafogo dos últimos 8
em 6 foi a primeira equipe a sofrer. O Fluminense não perde a 3 jogos. Tropa, menos de 3 gols e meio, tá? Eu não lembro há quantos anos, mas tem muito tempo que os jogos do Botafogo e Fluminense chegam a 3 gols, mas não chegam a 4. O mais de gol e meio tem chance? Tem. Pelos últimos jogos tem. Mas eu prefiro ficar no menos de 3 gols e meio, que pra mim é mais garantido. Pode sair 3, mas 4 acredito que não chega. Ainda mais o Botafogo ali mirando com o jogo contra o América da Copa do Brasil, que rende dinheiro pra caramba. Eu acredito que esse jogo vai ser mais truncado. 5h30 da tarde, tropa, passar com vocês um joguinho aqui rapidinho do Olímpia contra o 12 de outubro. O Olímpia é super favorito, 12 de outubro é um saco de pancadas, apesar de ter vencido esse último jogo. Se a gente olhar aqui, ele é o vice-lanterna, em 20 jogos venceu apenas 3, sofreu 33 gols, e o Olímpia em 20 jogos fez 35 gols, sofreu 22, perdeu apenas 5. O Olímpia jogando dentro de casa, são 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, e o 12 de outubro como visitante venceu apenas uma. Então, o Olímpia é super favorito aqui a pelo menos não perder, no máximo empatar. Mas aqui tem um detalhe. Ó, o Olímpia está 4 jogos invicto, é um grande time lá no Paraguai. Só que o Olímpia joga na quinta-feira contra o Atlético Goianiense, no dia 30 pela Sul-Americana. E se a gente olhar a classificação, o Olímpia está com 37 pontos, ele já está a 14 pontos do Libertad. Tá ligado? Eu não sei se ele vai se motivar tanto a ganhar esse jogo aqui. Ele já tá a 8 pontos na frente do quarto colocado, só o primeiro é campeão, né? Então, assim, não vai ser ultrapassado aqui pelo Guarani. Então, pode ser que esse jogo tenha um pouco de desleixo da parte do Olímpia. Posso estar errado, tá bom? Porque o outro jogo é só quinta-feira. Mas eu acredito que pro Olímpia buscar algo realmente para ser campeão, ele deve focar suas atenções no jogo de quinta. Não que ele não seja favorito mesmo assim, porque o time do 12 de outubro é horrível. Mas toma cuidado, tá bom? Vocês que se empolgarem um pouco com esse jogo aqui, toma cuidado. Dá uma olhada, espera sair a escalação, sair uma hora antes, estiver com o time titular. Aí, ó, cai dentro em cima do Olímpia. Vamos voltar pro Brasileirão. Calma aí. Vamos lá. 6 horas da noite, Ceará contra Atlético Goianiense. Tô fora desse jogo, por quê? O nosso Ceará, nosso queridíssimo Ceará, vai visitar o The Strongest lá na Bolívia, aquela altitude brabíssima, uma das maiores altitudes de estádios da América Latina. E do outro lado eu tenho o Atlético Goianiense que vai visitar o Olímpia, o jogo que eu falei agora. Então assim, analisando que as duas equipes estão aqui, estão com uma campanha relativamente ali e tal, eu tô fora desse jogo, não sei a escalação. Se o Ceará for com time titular, ou as duas equipes forem com time misto, Ceará favorito a não perder. Um dupla chance, mas eu não gosto de botar meu dinheiro em time reserva, então tô fora. Também às 6 horas, Goiás e Cuiabá. Joguinho aqui, tropa, joguinho complicado, joguinho cara de ser truncado. Se a gente olhar aqui, o Goiás, dos últimos 10 jogos em 8, a gente teve menos do que 3 gols. O Cuiabá, dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Goiás não vence a 5 jogos, Cuiabá não vence a 3. Então, o jogo que eu vou ficar de fora. Fosse explorar, mercado de menos gols, menos de 3 gols e meio. 0x0 esse jogo aqui, 1x1. E pra gente fechar o nosso dia, 6 horas da noite, eu tenho São Paulo contra a Juventude. O São Paulo, que tem uma partida pela Sul-Americana, se a gente olhar aqui, ele vai enfrentar... Cadê? São Paulo vai enfrentar a Universidade Católica, lá no Chile, na quinta-feira. Só que assim, o São Paulo ele tem que ganhar esse jogo do Juventude. O Juventude é o lanterna, em 13 jogos ganhou apenas 2, fez 12 gols, sofreu 24. São Paulo é o 9º colocado, São Paulo não vai ser campeão, pelo menos pra mim, tá? Eu sei que eu posso queimar a língua falando isso, mas pra mim São Paulo não tira 10 pontos pro Palmeiras, não tira a pontuação do Corinthians também, que encaixou um futebol ali, como é que fala? O futebol do Corinthians é um futebol objetivo, né? É 1x0, tirando contra o Santos, é claro, mas é 1x0, é 2x1, é pra ganhar. E pra mim o São Paulo não tira. Mas o São Paulo tem que ganhar do Juventude pra ele figurar ali na zona da Libertadores, que é onde ele tá acostumado. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Juventude vem de 4 derrotas seguidas. O São Paulo, dos últimos 6 jogos, em 5 a gente teve menos que 3 gols. O São Paulo vinha de 2 derrotas aqui no campeonato, mas venceu o Palmeiras esse jogo. Então é o tipo de jogo que dá uma motivação pro time, venceu jogando bem. E é jogo que eu acredito na vitória do São Paulo. Mas é o seguinte, empate anula nesse jogo, tá? Pra mim, o São Paulo não perde esse jogo, no máximo empata. Pelas informações que eu recolhi, o São Paulo vai com o time titular, até porque a maioria dos times brasileiros não dão tanta importância assim para a Sul-Americana. Não sei que chegaria numa fase já de semifinal, por aí, mas se fosse Libertadores, o São Paulo com certeza ia poupar. Mas por ser Sul-Americana, São Paulo, dos últimos 5 jogos, só venceu uma no Brasileirão, e pelas informações que eu vi também, São Paulo vai com tudo para cima do Juventude. Dá para ir com a vitória seca, para botar no bilhete, dá para ir com um empatezinho nula. Em caso de empate, você fica tranquilo. Placar para mim desse jogo,
2-0 pro Tricas. E só pra gente passar aqui que eu pulei, tem um jogo do Campeonato Sueco. É o seguinte, tropa, vou ficar de fora, eu não analisei muito bem esses jogos, até porque não são equipes que eu gosto muito, mas o Dijon Gardens, que é esse time aqui visitante, que é o quarto colocado, e o AIK, que é o segundo colocado, deixa eu ver, bora você faz escolha. O AIK, que é o segundo colocado, são bons jogos aqui de times favoritos, só que eu não gosto de entrar neles fora de casa, eu só gosto de entrar a favor dentro de casa, beleza? Tem o jogo aqui do Hammarby, que é um time sempre bom para gols, vai pegar o Hacken, mas, pô, tô fora, amanhã eu tô fora do sueco, beleza? Então é isso, tropa, fechamos nossos jogos, espero que a gente tenha um domingo muito bom, espero que hoje já seja bom pra gente, pelo menos esses 3 primeiros jogos já cravando tudo, ó. Receba, que a gente consiga voltar a cravar o bilhete do canal, conto com a presença de vocês amanhã, tamo junto, muita fé, bora pra cima!